e para mim é uma honra poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, né, nesse período de oração, né, de meditação de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração é interessante porque tem muitas coisas que a pastora Iane, né? Acho que é Iane o nome dela, a pastora que estava anteriormente, que ela trouxe a palavra, né? E eu estava aqui ouvindo e eu pensei, glória a Deus, porque tem muita coisa que realmente coincide com o que a irmã estava falando, né? A pastora estava falando. E a palavra se encontra lá em Josué, queridos, no capítulo 24, a partir do verso 13. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem a Bíblia de vocês. E essa é a palavra que Deus, né, colocou no meu coração. Esse tem sido o tema que Deus tem falado muito ao meu coração, né, durante esses dias. Josué capítulo 24, a partir do verso 13 em diante, que diz assim: Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Verso 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém, até aqui. Então, a gente sabe que, nesse contexto aqui, Josué ele já estava prestes a morrer, né? Todo o povo de Israel, eles já haviam entrado, já haviam tomado posse da terra prometida. E, nesse momento, Josué estava dando, vamos dizer que, as últimas ordens ali para o povo, digamos assim, finalizando ali o seu período de liderança, estava próximo à sua morte, e ali ele faz uma renovação da aliança, né, entre o povo e Deus. E ele faz uma colocação bem incisiva, falando a respeito de, anteriormente, antes do verso 13, ele fala muito mais coisas, né? Ele lembra muito mais situações ali para o povo, em que Deus esteve ali do lado do povo, em todos os momentos, todas as providências e as provisões de Deus ali, para aquele povo, desde a saída do Egito até chegarem à terra prometida, e ele vai lembrando vários detalhes, né? Várias bênçãos da mão do Senhor sobre aquele povo. E ele diz, né? Hoje, porém, vocês decidam a quem vocês querem servir, porque o povo ele já havia se corrompido, né? Eles já haviam se misturado com vários deuses pagãos, deuses estrangeiros, e naquele momento Josué coloca aquela decisão, ele toma aquela postura e coloca aquela decisão ali diante do povo para que eles decidam, para que eles escolham. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Vejam tudo o que Deus ele já fez pela vida de vocês, ele já fez pelos seus antepassados, ele já fez pela nossa gente, pelo nosso povo, e escolham a quem vocês querem servir. Se esses deuses antigos, esses deuses pagãos, esses deuses estrangeiros, os deuses do Egito, né, os deuses dos amorreus, ou se vocês querem servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? E a gente vê que, na continuação da história, logo no início, no período dos juízes, a gente vê que prontamente o povo começa já a desobedecer às ordens de Deus, desobedecer às ordens do Senhor, quando ele disse lá atrás, lá em Deuteronômio, que o povo não devia fazer alianças,
nem se misturar com esses povos estranhos, não devia aceitar que eles permanecessem em sua terra, mas que fossem todos expulsos. Né? E o povo, ao entrar na terra prometida, após a morte de Josué, o povo não age da maneira como Deus havia ordenado. Eles começam a permitir que aquele povo fique ali, que aquele povo, eles começam a não expulsar completamente, eles começam a fazer daqueles povos seus súditos, a colocá-los como escravos deles, mas não expulsam completamente, né? É tanto que quando a gente vai ver lá no início de Juízes, uma frase muito frequente que a gente costuma ler nos primeiros versículos, né? Nos primeiros capítulos, é a seguinte: no capítulo 1, verso 19 de Juízes, diz assim: porém, não expulsaram os moradores, né? Então, várias tribos, a maioria das tribos, a gente consegue ler esse mesmo versículo. Porém, não expulsaram. Porém, não expulsou os moradores daquele local. Porém, continuaram a viver com aqueles povos ali, ou seja, desobedecendo claramente a ordem de Deus. E ali passaram a servir outros deuses, passaram a servir falsos deuses, se misturando com aquela cultura, com aqueles povos, servindo a Baalins, a deuses falsos. E o que é que isso tem a ver hoje com a nossa vida, com os nossos dias de hoje? Aqui, como inclusive a pastora havia citado, hoje em dia as pessoas elas estão vivendo uma integridade parcial, né? Uma lealdade parcial, inclusive, ou vamos dizer, principalmente, dentro do povo de Deus. Como a gente viu aqui, esse povo a quem esse texto se refere, não eram povos pagãos, não eram povos estrangeiros, mas Deus está falando para o seu povo, né? Não se misturem, não sirvam, não convivam. Por quê? Porque Deus sabia, aqui nesse contexto, qual seria o resultado, as implicações daquele povo estar habitando junto com os povos estrangeiros, que eles seriam influenciados, né? O povo de Deus seria influenciado. E hoje em dia eu vejo que não é diferente, queridos. Muitas vezes, ao invés de nós, como cristãos, como crentes, como servos de Deus, influenciarmos, nós somos influenciados a não sermos completamente fiéis, a não sermos completamente íntegros, a não sermos completamente honestos, a não sermos servos completamente do Senhor, mas ficar em cima do muro, né? Depende da situação, depende, tudo é relativo. E essa história de tudo é relativo é algo que não é de Deus. É uma cultura mundana e que não pertence ao povo de Deus. Não deve pertencer àqueles que são chamados pelo Senhor para servir a Deus, para obedecer o seu chamado, para obedecer a sua voz. Queria dizer, eu vejo que hoje, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos nos posicionar, decidir de que lado nós queremos estar. Porque, inclusive, eu até preguei essa semana na igreja e nós falávamos sobre a questão de ídolos, deuses, de falsos deuses. E a mesma coisa que aconteceu lá naquela época, lá naquele tempo, acontece hoje. Só que os deuses são diferentes, não são deuses de... Aquele povo lá serviu a Baalins, a deuses de ouro, prata, bronze, barro, pedra. E hoje a gente não faz esse tipo de coisa, a gente não comete esse tipo de erro, de pecado com esses deuses dessa forma. Mas os deuses de hoje em dia, os deuses desse tempo são outros, queridos. São outros, mas que existem, eles estão presentes no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Infelizmente, é uma triste realidade, mas é verdade. Porque nós trocamos Deus por qualquer outra coisa que tome o nosso coração, que ocupe mais o nosso coração. E daí nós podemos pensar, o que é que tem ocupado mais o meu coração do que o Senhor? Hoje em dia, várias coisas, muitas coisas são facilmente colocadas
no lugar do Senhor em nossas vidas. E uma das coisas que nós percebemos é que as redes sociais, elas estão muito, como eu posso dizer, estão ocupando o lugar de Deus na vida de muitos crentes, de muitos cristãos. Obviamente, as coisas mudam, a tecnologia avança e tudo mais, e a gente acaba tendo que se adequar de certa forma. Essa pandemia veio e nos mostrou que nós precisávamos mudar a nossa maneira, vamos dizer, que de nos comunicarmos, né, de estarmos em contato uns com os outros. Sim, por esse lado é realmente muito bom, mas também tem o lado em que nós descuidamos e deixamos que a maior parte do nosso tempo fique presa ali. E hoje mesmo nós conversávamos aqui comentando, né, estava com um missionário aqui na nossa casa e ele falou o seguinte, que algum pastor, eu não lembro qual o nome, ele disse o seguinte, que não haveria mais desculpas, né, para os cristãos para dizer que não tem tempo de orar, que não tem tempo de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, porque se existe tempo para a gente gastar 1, 2, 3, 4 horas na internet, nas redes sociais, então não nos falta tempo para orar, o que nos falta realmente é a prioridade. Então, queridos, eu vejo que nós precisamos nos posicionar, assim como Josué disse ao povo, escolham hoje de que lado vocês querem ficar, quem vocês querem servir. Nós também precisamos nos posicionar, nós também precisamos tomar decisões e buscar, procurar, avaliar e analisar e perceber aquilo que nós estamos deixando que tome o lugar de Deus na nossa vida e realmente banir mesmo radicalmente na nossa vida, porque nós somos o exército, o maior exército e o exército mais poderoso da Terra. Mas nós podemos ser derrotados facilmente quando nós nos deixamos levar por deuses falsos, quando nós nos entregamos a coisas que não pertencem e não vêm ao Senhor, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, quando nós nos deixamos levar por coisas desse mundo, por coisas dessa terra, e a gente sabe que a nossa pátria, ela não é aqui, né? O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu, né? A nossa pátria, ela é celestial. Então, a Bíblia ainda fala, o Senhor, ele fala que nenhum soldado em combate, ele vai se envolver com as coisas desse mundo. Então, nós não devemos nos enlaçar com as coisas desse mundo, nós estamos aqui de passagem, queridos, nós estamos passando aqui e que a nossa vida realmente faça uma diferença, né? Se é no nosso trabalho, se é na escola, na faculdade, né? A comunidade a qual nós pertencemos, aonde quer que seja, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos realmente ter uma postura de cristão, não termos medo, não sermos covardes, não ficarmos assombrados. O Senhor mesmo, ele disse para Josué, ali quando o colocou na liderança, no lugar de Moisés, ele disse, seja forte e corajoso. Entendeu? O Senhor, ele diz para nós, sejam fortes e corajosos. Porque o Senhor, ele está conosco. Hoje nós estamos vivendo essa batalha, hoje nós estamos vivendo essa guerra. É uma guerra espiritual que se materializa aqui no mundo físico, entendeu? Nós vemos diversos tipos de perseguições, e as perseguições, elas são as mais sutis, são ideológicas, são pensamentos, são filosofias que querem nos enganar, que querem nos fazer acreditar que a mídia, ela está certa, que a moda, ela está certa, né? Que os valores desse mundo realmente são negociáveis, né? Realmente pode ser, é relativo, e ainda dizem que tudo é relativo nessa vida, e a gente muitas vezes como cristão cai nessa, de que tudo é relativo. Não, a palavra de Deus, ela não é relativa. A palavra de Deus e os princípios do Senhor, eles são inegociáveis, queridos. Então, se você é crente, se você é cristão, se você é servo de Deus, você sabe, você deve saber que a palavra de Deus, os princípios do Senhor, eles são inegociáveis. O que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. E o que passa disso não procede do Senhor, não vem de Deus. Então, estamos aí, né, nas eleições, um dia antes das eleições, nós precisamos ser coerentes com os nossos valores, com os valores da palavra de Deus, com aquilo que o Senhor, ele nos ensina,
né? Nós precisamos ser retos, ser justos, ser honestos, sermos honestos, sermos íntegros. Sabemos que tudo realmente está sendo preparado para a volta, para a vinda do Senhor. E nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar firmes no Senhor para saber que nós devemos estar prontos para a vida ou para a morte. Né? Devemos estar prontos, devemos viver bem, né? Na maneira em que o Senhor nos colocar, se é com muito amém, tudo é para a honra e glória de Deus, se é com pouco amém, tudo é para a honra e glória do Senhor. Né? Eu vou fazer tudo, vou dar o meu melhor para a honra e glória do Senhor, aonde eu estiver, com quem eu estiver, com quanto eu tiver. Então, queridos, não quero me demorar, realmente já foi comentado aqui que uma hora passa voando, às vezes a gente pensa que é muito tempo, mas acaba que passa num sopro, né? E essa palavra que eu queria trazer para essa tarde, para as nossas vidas, né? Para nos desafiar a não nos conformarmos com este mundo, a não sermos relativos, né? Neste mundo. Tudo é relativo. Inclusive, essa fala de tudo é relativo, eu me lembro que eu já ouvi num desenho infantil. Tudo é relativo nessa vida, quando, na verdade, na vida do crente, as coisas não são relativas. Né? A palavra de Deus, ela é bem clara, ela é a verdade, né? Então, que o Senhor, ele possa realmente nos dar a coragem que nós precisamos para nos posicionar, né? Nós e a nossa casa, e decidirmos hoje, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos abandonar tudo e todos que nos fazem tropeçar, que nos fazem dividir a nossa atenção, né? Que nos fazem que nos fazem ter outros ídolos dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que não seja o nosso Senhor, o único justo e verdadeiro. Então, que em nome de Jesus seja quebrado e destruído todos os ídolos que possam existir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e que não agradam a Deus, que não servem, que não dão glória a Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, queridos. E que o Senhor possa, então, aplicar essa palavra aos nossos corações, né? Eu acho que eu acho que talvez eu passei um pouquinho de horário, mas era isso que eu queria trazer, queridos, nessa tarde. Em nome de Jesus.